nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, a gente falou, Carlinhos. Primeiro vamos ver o tweet do Vasco sobre o Andrei. Vamos lá, bota na tela aí pra gente. São as imagens? Ah, então tá. Vamos ver as imagens do Andrei aí na tela. Andrei que renovou. Vasco meteu 40 milha lá de multa. E aí, nesse programa aqui, nós conhecemos um pouco dessa coisa chamada futebol. A gente falou, ó, não é se vender o Andrei, é quando. No dia seguinte, Carlos Alberto, o Newcastle ofereceu 35 milhões de euros, 181 milhões de reais. E agora? GV, isso é para as pessoas entenderem o porquê que é importante o papel da SAF. Porque se você não tem uma SAF, você era obrigado a vender no desespero por 10, 15 milhões de euros. Era 14 a multa. Ia vender por uma multa baixa que você ia pagar lá 2, 3, 4 folhas, ia resolver o clube por um tempo, mas ia continuar com o problema. Então, assim, para quem foi contra a SAF, tá explicado aí. Agora, olha o retorno financeiro que o Vasco pode vir a ter e vai ter com esse jogador. Ó, eu vou falar uma coisa, viu, GV? Embora seja Premier League, o Newcastle é um time agora milionário, tem o Bruno Guimarães, tem o Joelinton, tem alguns brasileiros, a adaptação não seria tão ruim, mas eu acho que se ele esperar mais 6 meses, mais 4 meses, ele vai pro time de ponta lá de fora. Newcastle é o quê? Meio de tabela? Eu acho que é meio Mas de é tabela. milionário, jovem. Tudo o bem, Bruno mas Guimarães dinheiro... é o melhor volante do Brasil, junto com o Casemiro, e tá lá. Não, mas ele não é titular da seleção brasileira. O Newcastle vira uma porta de entrada. Eu não acho o Newcastle ruim, não. Eu acho que se ele esperar mais 3, 4 meses, ele vai para um time de ponta. A minha pergunta é a seguinte, a gente tem muito vascaíno e pra mim o Vasco é a terceira torcida do Brasil. Não me venham com chorumelas. Quem viaja ao Brasil vê que a torcida do Vasco é a terceira... É a minha experiência. A primeira é qual? Flamengo, Corinthians e Vasco. Quem viaja ao Brasil, né, você vê. Não vem com história pra mim, não. Não vem. Pra mim é o Vasco. O Edu fala sempre isso. Agora... Muitos vascaínos aqui falaram, tá vendo? Não precisava ter vendido o Vasco para a SAF. Vendi o Andrei, o aporte inicial acho que foi 120 da 77, já botava 180 agora. Daqui a pouco vende o Enguinaldo por 10 milhões de euros, o Marlon por 10 milhões de euros, quase iguala. O Vasco se precipitou. Queria saber o que o senhor acha sobre isso. Aí fica sem time também, né? Acho que não. Aí como é que faz? Não, eu tô questionando o que os vascaínos daquela sala, tem uma sala no alto, tá vendo? Esses vascaínos ali, eles não sabem nada. Eles não sabem nada. Eles nunca chutaram uma bola, e eles não são formados em gestão esportiva. Tudo corneteiro. Tudo corneteiro. Eles são apaixonados pelo clube, isso aí eu não vou discutir. Sim. Agora, cara, se os que eram contra a SAF não entenderam que esse é o resultado de você ter o prato de comida cheio, é para essas horas. Você não vende no desespero. Né? Aquela história que você fala do carro. Sim. Você tem um carro lá, o carro tá velhinho. Se eu chego com qualquer valor, eu vou levar teu carro. Mas se você tá com uma graninha extra, você vai segurar e vai vender no preço que você quiser. Sim. Você não vai anunciar numa empresa. Você vai vender no particular. Sim. E vai ganhar muito mais. Não, e assim, sem contar que se o Vasco não tivesse SAF, o Vasco estaria com salários atrasados, com problemas na justiça. Problemas. E aí o valor da venda dele, uma parte seria penhorado. Então, assim, é bem diferente. A SAF... E tem muita gente querendo penhorar. Exatamente, muita gente. Muita gente. Tem muita... Quem não quer? Ó o carvão pingando, ó o carvão. Então, assim... Vai eu receber, acho que... jovem? Tem lá uma farpela. Amém, né? Vai pagar o almoço no Gabiru. Pô, dá pra pagar muito almoço. Opa, Glória! Ô, Glória! Aí, Flavinho, gravou aí, né? Não, eu tô só aqui de cantinho. Só. Palmeando, fala. Agora, você já entendeu o real significado? Fala, estou só palmeando o Carlos Alberto. Não, eu quero que você me responda Se quiser primeiro. palmear, eu tô à vontade. Aí, viu? Vocês estão vendo? Estão vendo? Palmear. Apesar de que na Pavuna o pessoal te deu razão. É isso mesmo? Vocês palmeiam a galera lá? Isso, ficar atento, ver quem tá chegando. E afofar. Isso, viu? Pô, muito obrigado. Vocês precisaram vir aqui para explicá-los, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Amêndola. Prestem atenção, porque o Jorginho pode terminar esse ano, o Jorginho que assumiu o Vasco ontem, como o melhor treinador do ano. Ainda tem 10 jogos pela frente, vamos ver. Tem uma arte aí. Não, é a artezinha, né? Que a gente tem? Aí. Técnicos do Vasco na Série B 2022. José Ricardo, 4 vitórias e 6 empates. Não perdeu. 60%. Maurício Souza, 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. 46%. Aqui é o Emílio, né? Isso. 10 jogos,
5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, aproveitamento 53%. O Jorginho tem 10 jogos, 5 em casa, 5 fora. Se ele vencer as 5 em casa e umazinha fora, ele já empata com o Zé. E aí o Vasco já sobe, provavelmente. Porque aí o Vasco iria 63 pontos. O Avaí, ano passado, subiu com 64. Foi o quarto colocado. 60, sobe? Ah, cara, uma pergunta, Eu não consigo falar sério Só aqui. que falar não, porra. 60, sobe? Não, vou contigo. Não. Vou com o Carlinhos aqui. Muito obrigado, viu, Carlinhos? 60 sim, e quanto? muito obrigado. 60 e quanto, então? Não fica tutibiano, não. 60 e quanto, cara? O Avaí, 64. O Avaí em 2021, 64. A quarta série respira nesse programa. 64 dá pra subir. Não. Mas isso se a nota de corte esse ano não for menor, né? A gente tem Então, que esperar também, porque lá em cima acredito que seja menor. o Cruzeiro tá muito à frente, aí você já tem o Cruzeiro já Bahia, foi. que também já provavelmente vai, aí você tem Grêmio, o Vasco e Grêmio, e aí embaixo o Londrina não ganha, o Sport não ganha, Tombense não ganha, então vai só diminuindo. O ponto de corte é diferente. Agora, olha só, Carlinhos, 5 jogos fora. Grêmio, que é a estreia do Jorginho Isso. e a estreia do Renato Gaúcho. Já vai ser um empate esse jogo, já tô afirmando aqui, Boa. empate. Aí, não sei se a ordem é exatamente essa. Grêmio, Cruzeiro, Sport, Operário e Ituano. E o Ituano tá só 5 pontos atrás do Vasco. Nenhum desses, do Vasco não, da zona de classificação, nenhum desses é tipo galinha morta pra jogar fora. O Operário ganhou o Londrina na última rodada, jovem. 1-0, dentro de casa. E Grêmio, Sport e Cruzeiro, aqueles piques, né? Não, Sabe que lá... Dos times que estão ali brigando pra subir, a tabela do Vasco é uma das mais complicadas. Mas tem que ganhar tudo. Já tá ganhando em casa. Mas eu acho que o Vasco vai, agora com a chegada do Jorginho, o time vai ter acho que até um respiro maior, um alívio maior. Pro próprio Emílio, acho que as coisas vão dar uma acalmada e o Vasco vai voltar aos caminhos da vitória. Carlinhos, se o Vasco fizer o dever de casa que vem fazendo em casa, que é ganhar tudo, aí precisa de 3 pontos fora, segundo a conta do nosso Flávio Amêndola, e é isso mesmo. É só o Vasco fazer 4 pontos em 2 rodadas, já vê. Fazer sua vitória em casa e empatar um fora é a conta certa pra subir. Jorginho vai ser apresentado daqui a pouquinho, 13h, e amanhã, nesse programa, a gente vai mostrar tudinho da apresentação, as primeiras palavras do Jorginho. Agora, se fala em SAF, em planejamento, em projeto, agora tá organizado. Então é o seguinte, Jorginho, vem para esses 10 jogos e assim, o contrato pro ano que vem tá aqui. Depende do que você desenvolver. Porque eu também não acho que é uma boa pro Vasco, Carlinhos, chegar em dezembro com o Vasco na Série A e trazer um novo treinador. Aí vão querer inventar o cara de Massachusetts, de Lisboa, da Noruega. Porque no Brasil, pelo que eu tô vendo, o Vasco não quer ninguém. Assim, você... Pra Série A, né? Você falando de Série B, a gente tem que pensar, né, como gestor, né? Como gestor seria ótimo que o Jorginho, pelo seu desempenho, renovasse o seu contrato. Mas a gente não sabe o que uma SAF pensa, né? A SAF pode achar que depois do acesso ela possa querer trazer o Guardiola, por exemplo, né? Porque dinheiro eles têm para fazer isso. Eu espero só que realmente tenha uma continuidade no processo para que as coisas andem, porque ficar mudando, isso é muito ruim, né? A gente viu aí, o Mauricinho, se eu não me engano, ficou pouco mais de 2 meses. Então isso é muito ruim para a equipe, porque os jogadores estão se acostumando com uma ideia, aí você já troca novamente. Aí o Emílio ficou nessa indecisão de não fica, de não assumir. Aí agora vem o Jorginho para esses 10 jogos. Eu acho assim, se o Jorginho performar, ele tem que continuar. Mas aí é um cenário diferente, né? Porque aí você vai estar iniciando uma temporada, você ainda vai ter pré-temporada, Então, mas você aí vai poder estruturar o clube. Mas aí a gente tem que avaliar o pensamento da SAF. E eu porque não sei mesmo o Jorginho conseguindo acesso, isso não quer dizer que ele vai ficar. Perfeito. E eu não acredito que ele vai Até ficar. porque o Botafogo aconteceu isso com o John Texas. Isso aí. Né? O Anderson Moreira. Fez o processo de subida para a Série A e não permaneceu. E com o Jorginho aconteceu no Curitiba. Ele assumiu o Curitiba no meio da Série B, subiu com o Curitiba e no ano seguinte foi demitido. Boa, Flávio Amêndola, Carlos Alberto, uma aula de análise sobre SAF, Vasco, campo e bola. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!